falar hoje um pouco de psicanálise e literatura, relações e autores. O filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, no começo do século XIX, enumerou 6 artes em ordem de plenitude: arquitetura, escultura, pintura, música, dança e poesia. Entendendo a psicanálise e a literatura, desde a Grécia Antiga até a formação da sociedade ocidental contemporânea, essas artes têm feito parte da história e da expressão humana. No entanto, no ano de 1923, o intelectual italiano Riccioldo Canudo propôs em seu manifesto das 7 artes que o cinema fosse considerado como as 7 artes, aumentando a lista anterior de Hegel. Posteriormente foi cogitada a possibilidade de inserir a fotografias e quadrinhos nessa lista, porque ficou claro que, ao sinalizar qualquer uma dessas artes, percebeu-se que elas sempre foram uma maneira que o ser humano utiliza para se expressar, comunicar ou manifestar seus sentimentos. A arte inicialmente é pensada e conscientemente carrega uma lógica e uma teoria por trás dela. Contudo, em muitos momentos pode observar o que ela surge a partir de contextos inconscientes, que fogem inclusive do domínio do artista. O surrealismo foi um movimento artístico e literário. Surgiu na França por volta de 1920, muito influenciado pelos estudos de Freud, que mostra a importância do inconsciente na criatividade humana. A interpretação do sonho, a psicanálise e a literatura. A interpretação dos sonhos, as histórias de ficção, os contos fantásticos, deixaram o homem ainda mais livre da crítica, da censura e da lógica que reprimia sua liberdade. A psicanálise e a literatura têm a partir daí histórias que se misturam. Freud traz sua obra muitas referências literárias, principalmente de Goethe e Shakespeare. Além de claro o valor psicanalítico, a obra de Freud também é reconhecida por seu valor literário, sendo inclusive considerado um escritor tal como Schopenhauer. Freud foi realmente um grande leitor e escritor e percebeu e declarou que, ao escutar seus pacientes, o alívio e a cura poderiam acontecer de uma maior atenção dada às suas histórias de fatos cotidianos aparentemente irrelevantes, como, por exemplo, os sonhos e os atos falhos. Os sonhos e os atos falhos. O escritor italiano Umberto Eco diz que os livros conversam entre si. O filósofo russo Bakhtin propôs a teoria do dialogismo, da polifonia e da intertextualidade. Ambos concordam que tanto no ato da fala como na literatura não existem palavras não ditas. Tudo já foi dito ou tudo será dito futuramente. Quando alguém diz algo a outra pessoa, isso já foi dito antes por outro, ou até mesmo por ela mesma. A resposta que se obtém também já foi dita antes. Exemplo disso está na literatura da fantasia de J.K. Rowling. Foi um fenômeno que a saga Harry Potter, mas essa não foi a primeira vez que se ouviu falar de elfos, dragões e criaturas mágicas. Anterior à escritura britânica, Tolkien havia criado uma vasta e importante obra de ficção que contém elementos também presentes em A Bruma de Avalon, onde a história do rei Arthur, entretanto, a primeira narrativa da vida de Arthur encontrada na obra latina Godofredo de Monte, a história dos reis da Bretanha, de 1138, onde a ficção se mistura com a realidade. Psicanálise e literatura de ficção e fantasia. Da mesma maneira, pode-se encontrar elementos parecidos e mais antigos ainda no poema de Boy. É um poema épico escrito em língua anglo-saxã, por autor desconhecido, possivelmente no século VIII. Ao comparar a literatura de ficção e fantasia com os contos de fadas e fábulas, observa que esses elementos carregam muitos elementos em comum e conversam entre si, mas o que faz uma obra ser genial muitas vezes é a assinatura do artista, ou seja, sua originalidade. Podemos, portanto, entender e analisar o autor e a sua narrativa literária a partir de uma perspectiva psicanalítica. Por outro lado, ao mesmo tempo, o autor também coloca o seu interlocutor no divã, provocando e instigando sua verdade e seus valores. É uma via de mão dupla. A realidade do cotidiano e a vida. Se por um lado os heterônimos de Fernando Pessoa e seu alter ego, por exemplo, fornece o material para se fazer análise do autor, por outro lado, textos como o de José Saramago e do argentino Júlio Cortázar questionam a realidade do cotidiano e a vida. Lógico, pode observar que quanto mais excêntrico e singular artista, mais suas obras se tornam aclamadas, assim como aconteceu Alfred Hope e Stephen King no Mistério Horror, igualmente com Clarice Lispector e seu estilo inovador, intimista e fluxo de consciência e do monólogo interior. Em continuidade, deve ser por esse motivo que Jung diz que o homem e seus símbolos, que os escritores não deveriam fazer terapia, uma vez que suas neuroses que os impelem a criar.
escritor e cineasta Woody Allen certa vez disse em tom de ironia sobre o fracasso da psicanálise. Contudo, foi a partir de suas análises e sonhos que ele teve inspiração para alguns de seus livros e filmes. Inconsciente, psicanálise e literatura. Talvez Jung esteja certo ao dizer que as neuroses que são responsáveis pela criação e o fracasso de Woody Allen reforce isso, mas talvez a própria experiência psicanalítica seja a catástrofe necessária que traz o inconsciente às criações tais quais ficção e contos de fada. Muitos erroneamente acreditam que os contos de fada afastam a criança da realidade, mas na verdade os contos lhe falam de situações e sentimentos muito reais e ajudam a desenvolver na criança a capacidade de fantasiar, fornecendo uma fuga necessária de seus medos, ansiedades e ódios, seja vencer a rejeição como em João e Maria, ou enfrentar conflitos épicos como a Branca de Neve, ou até mesmo se portar diante da rivalidade entre irmãos como em Cinderela. Em síntese, muito mais do que possível, é necessário achar caminhos que relacionem a psicanálise à literatura. Ao retirar a literatura da psicanálise ou ignorar uma análise subjetiva da literatura, ambas seriam empobrecidas. Considerações finais: a literatura como expressão artística consciente ou inconsciente equivale ao que acontece no set analítico, onde de forma livre e sem preconceito, analisando, é chamado a fazer livres associações, externando sua história, suas narrativas de vida, seus medos, seus sonhos e seus anseios e suas fantasias. Tudo isso está enraizado nas experiências que o indivíduo teve desde sua infância. Isso inclui mitologia, a religião, os contos de fada, as crônicas, as fábulas, os filmes, as histórias de ficção das quais o indivíduo se nutriu desde sempre. Para Aristóteles, a arte imita a vida. Já para Oscar Wilde, a vida imita a arte. Mais do que a arte imita a vida, talvez nenhum dos dois estejam errados. E a vida seja esse enorme novelo de histórias que misturam sonhos com realidade. Portanto, falei um pouco da psicanálise e literatura.